tarde a todos, mais uma vez. Eu me chamo Robson Lucena Carneiro, sou doutorando pela linha de Estudos Clássicos e Medievais aqui da Universidade Federal da Paraíba. Tenho como orientador o professor Marco Colonelli e essa comunicação, né, intitulada Uma Visão Celeste, Contribuições de Higino na Educação Romana, à luz da obra De Astronômica, eu quis trazer alguns apontamentos sobre esse escrito de Higino, né, o De Astronômica, e pretendo também indicar a contribuição dele com o estudo astronômico, não apenas da época romana, né, que seria o contexto dele, mas que seria até os dias atuais, e que isso influenciaria na educação romana, principalmente com esse tópico relacionado da astronomia. Então, em primeiro lugar, podemos ver que a temática literária da astronomia ela é tão importante que está ligada à própria origem do mundo, porque esse mesmo assunto da origem do mundo foi constituído por eventos astronômicos. E no mundo clássico, vemos que diversos autores antigos também trataram dessa temática, como Homero, na época arcaica, né, nessas primeiras obras que vemos como Ilíada, Odisseia, nas epopeias, mas também vemos essa temática da astronomia até nas comédias, como é o caso da obra Nefela, As Nuvens de Aristófanes, que ele faz uma crítica e também cita muitas referências em relação a essas questões da astronomia antiga. Então, as informações sobre a vida e a obra de Higino são muito escassas, e também há divergência entre os estudiosos. Ele teria nascido em 64 a.C., no território da Espanha, e teria morrido em 17 depois de Cristo na cidade de Roma. E talvez a menção mais relevante sobre ele tenha sido feita por Suetônio, nesse excerto da obra De Grammaticis et Rhetoribus, o trecho que está apresentado, em que ele fala brevemente sobre a vida de Gino, sobre a origem dele, e um pouco também, muito brevemente, do que ele teria feito. Eu vou fazer a leitura, como é bem breve. Então, Caio Júlio Higino, liberto de Augusto, hispano por nascimento, embora alguns o considerem alexandrino e levado jovem a Roma por César, depois que Alexandria foi tomada, com diligência tanto ouviu quanto imitou Cornélio Alexandre, gramático grego que muitos chamavam Polihistor por causa de seu conhecimento da antiguidade, e outros o chamavam História. Esteve à frente da Biblioteca Palatina e não por causa disso ensinou com menos empenho a vários. Foi familiaríssimo a Ovídio, o poeta, e a Cláudio Licino, o historiador consular, que conta Higino ter morrido bastante pobre e sustentado por sua própria liberalidade enquanto viveu. Júlio Modesto foi liberto dele e seguiu os vestígios do patrono nos estudos e na doutrina. Então, por estar inserido nesse grande celeiro cultural da Biblioteca Palatina, vemos que Higino produziu algumas obras, como essas que estão apresentadas, algumas com pretensões históricas, como De Familiis Troianis, outras de cunho didático, como De Apibus. Essa obra ela não permaneceu intacta até hoje, mas ela fala sobre o movimento das abelhas, que além dessa questão, por exemplo, nessa primeira parte das pretensões históricas, a gente vê também que nas obras de Higino, por ter tido ele ter tido essa vivência com outros autores, poetas, etc. Então, é muito vasta os assuntos relacionados às suas obras. Também escreveu sobre a vida religiosa dos romanos, como em De Proprietatibus Deorum, escritos de caráter biográfico, como De Vita Rebusque Illustrium Oirorum, as suas fábulas, cujo nome já denuncia o viés da mitologia, e acredito que seja o mais conhecido, né? As Fábulas de Higino. E por fim,
o tratado de caráter mítico-científico intitulado De Astronômica, que, dentre todas as obras que foram citadas e várias outras que não estão aqui, uma das que chegou completa até o nosso tempo foi o De Astronômica, né, que remonta à tradição astronômica dos autores antigos. Também há divergência quanto à nomenclatura da obra, porque em muitas edições vemos apenas astronomia de Gino, outros colocam uma versão de uma nomenclatura grega como Poeticon, Astronomicon, entre outros. De modo geral, na estrutura, a obra é constituída de 4 livros. De modo geral, o primeiro livro faz um resumo cosmográfico, como nesse pequeno excerto, em que ele só cita o que seria o mundo, né? Sobre essas noções iniciais. Ele fala que vai se chamar mundo, que é formado a partir do Sol, da Lua, da Terra e de todas as estrelas. O segundo livro, ele apresenta os mitos que deram origem às constelações e vai separar cada constelação em um capítulo diferente. E o mais interessante, que também é um dos pontos com que Higino contribui com a educação romana, é que ele apresenta diversas variantes do mito. Ele não apresenta apenas uma versão só, né? E apresenta na visão dos autores em que eles são narrados, como na primeira constelação, que é a da Ursa Maior, ele coloca alguns pontos. Por exemplo, no mesmo capítulo, falando da Ursa Maior, ele fala que Hesíodo diz que esta é de nome Calisto, filho de Licão, ele que reinou na Arcádia. Esse trecho estaria no fragmento 138. Aí já em outro momento, ele informa que conforme diz Anfis, escritor de comédias, ele cita algumas questões. E fala que é provável que a fábula, de onde se derivaram as informações, foi escrita em primeiro lugar como Calistó, que foi o título com o qual Alceu ensinou comédia. Então, da Ursa Maior, teria, por exemplo, esses 3 excertos, mas tem vários outros que ele traz falando sobre cada constelação. Ou, por exemplo, sobre a Ursa Menor. Ele cita a Glaóstenes nesse primeiro trecho, que também ele vai citando muitos autores que até então, pelo menos hoje em dia, a gente não tem tanto contato assim, mas que ele faz questão de colocar os nomes, as referências, para fazer uma espécie de compilado de todas essas variações. Em vários momentos, como no trecho da direita, ele não nomeia o nome do autor, mas fala que muitos, ou alguns, ou disse, conta-se, demonstra-se, etc. Mas sempre trazendo várias referências em relação àquela constelação ou aquele fenômeno que ele quer narrar. Em terceiro lugar, na obra, ele faz uma descrição da abóbada celeste. No caso, seriam as mesmas constelações do livro 2, mas não voltadas mais com o viés da mitologia, mas com o viés científico. Ele cita, por exemplo, cada uma das estrelas das constelações, a vista deles, né? Por exemplo, da nomenclatura que teríamos hoje como estrela alfa, beta, etc. E no quarto livro ele faz um breve estudo dos círculos celestes e das movimentações do céu. Em relação à estrutura da obra, da qual ele usou como fontes, né, a gente pode citar alguns escritores gregos, como Pseudo-Eratóstenes, com a obra Catasterismos, e o escritor Arato, que ele traz o texto dos Fenômena, que ele vai apresentar, através de uma longa descrição com recursos poéticos, todos esses fenômenos astronômicos e meteorológicos que acontecem no céu. Durante o período de transição das culturas grega e romana, um dos aspectos que foram conservados foi a questão do politeísmo. Então,
no que diz respeito ao culto que era prestado em honra dessas divindades. Então, certamente os que mais deram força para a expansão foram os astros, que também eram divinizados. Então, a religião romana era constituída em grande parte desses rituais relacionados aos corpos celestes. Então, Higino traz na obra dele essa temática relacionada à astronomia e à astrologia, que nessa época eram indissociáveis. E as narrativas, como eu falei, elas transitavam entre as duas culturas. Como nesses exemplos que eu trouxe, ele afirma que, por exemplo, no trecho da esquerda, que muitos disseram que a ursa maior era semelhante a um carro, e os gregos a chamaram de Ramaxa. No outro trecho, logo após falaremos também de Auriga, chamado Reníocos pelos gregos. Então, ele faz questão de trazer a referência e também nomeia, por exemplo, como seriam chamados pelos gregos. Ou ainda, visto que nasce antes do cão maior, é chamado de Prokion pelos gregos, falando da ursa maior, né? E em relação a essa questão da transição entre as culturas, a gente percebe também que Higino, nessa época, né, já final do primeiro século antes de Cristo, início do primeiro século depois de Cristo, ele tenta resgatar tudo aquilo que já foi dito pelos autores antigos ou pelo que era estudado e resolve fazer esse compilado e esse tratado mítico científico sobre astronomia. E além desses autores que foram citados, ele também teve influência de muitos outros, e também muitos outros autores se dedicaram a essa temática, né? Como Catão, Varrão, Vitrúvio, próprio Cícero, e também o próprio Ovídio, que na referência de Suetônio, Suetônio afirma que Higino foi familiaríssimo ao Ovídio. Então, sendo um verdadeiro pesquisador, né, e educador nessa ótica, Higino apresenta um compilado dessas múltiplas variantes dos mitos que estão relacionados às estrelas e também essa descrição científica da abóbada celeste. Então, essa foi a visão breve que eu quis trazer em relação a Higino, em relação à sua obra e a contribuição dele sobre a educação romana. Obrigado. Muito bom, Robson. Parabéns pela excelente palestra, muito clara, né? Desencadeou muito bem, com um ritmo bom de acompanhar. Obrigado. E agora eu passo a palavra para Giovana. Boa tarde, meu nome é Giovana Almeida Rocha, sou aluna do 7º semestre do curso de Letras Português da Universidade Federal de Roraima. E essa comunicação... Opa, não está no início. E essa comunicação, ela se intitula Ensino de Língua Latina no Contexto Virtual, a partir das fábulas mitológicas de Higino, o mito de Ifigênia. A minha professora orientadora é a professora Vivian Gregores Carneiro Leão Simões. E eu peço licença para fazer a leitura do meu roteiro. Contextualizando o projeto, na Universidade Federal de Roraima, a disciplina de Latim, Língua e Cultura, ela é um componente curricular obrigatório na disciplina no primeiro semestre dos 4 cursos de letras oferecidos pela instituição, de espanhol, de inglês, de francês e o de português. Contudo, apenas os estudantes do curso de letras dão continuidade à formação na área dos estudos clássicos por meio da disciplina de Latim 2 Língua e Cultura, que é ofertada como uma disciplina eletiva aos demais cursos. No 6º semestre tem a última disciplina relacionada com estudos clássicos, que é Filologia Românica. Mais recentemente, no ano de 2024.1, no semestre, foi ofertada a disciplina de Prática e Tradução de Textos Latinos, e esse ano, no semestre 2025.1, está sendo ofertada a disciplina de Literatura Latina 1. Essa pesquisa ela teve início após a conclusão da disciplina de Latim 1 e Latim 2, momento em que me despertou o interesse pelos estudos clássicos, e com o incentivo da professora Vivian Simões, responsável pelas disciplinas, eu me candidatei como monitora das disciplinas, durante o primeiro semestre de 2024.
né? Além das atividades típicas da monitoria, né, auxiliar os alunos, acompanhar as aulas, a professora propõe que os monitores façam um projeto de pesquisa paralelo, se assim quiserem, né, voltado para o ensino de latim, né, que é uma das suas áreas de atuação acadêmica. Então, foi nesse contexto que, a partir das sessões de orientação, surgiu o projeto de monitoria Sequência Didática para o Ensino de Língua Latina a partir da fábula mitológica 108 de Gino, O Cavalo de Troia. E, em julho do ano passado, ele teve escopo aumentado e o corpus também, sendo submetido ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC. Então, o trabalho foi aprovado e fomos contemplados com uma bolsa. Ele se intitula Estudos da Gramática Latina, Sequência Didática para o Ensino de Língua Latina a partir das fábulas mitológicas de Gino, o ciclo da Guerra de Troia. Cabe destacar também que esse é o terceiro projeto desenvolvido no âmbito do programa de monitoria, né, sobre a supervisão da professora Vivian. E antes de mim antecederam os trabalhos do discente William Barros da Fonseca e Lucas da Silva de Sá do Nascimento, né, ambos que foram recentemente publicados em periódicos da área. O William desenvolveu uma proposta didática baseada no mito de Eco e Narciso de Ovídio, enquanto o Lucas elaborou uma sequência didática das fábulas de Fedro centradas na figura do Ácinus, do asno ou burro, também com um foco no ensino de latim. A menção desses projetos ela se justifica pela relevância de dar visibilidade, especialmente num evento como esse, às iniciativas de pesquisas que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal, né, sobre estudos clássicos e ensino de latim. E esses 3 projetos mencionados, eles integram, na verdade, um projeto guarda-chuva, que está em fase de consolidação, e é organizado também pela professora Vivian, em parceria com docentes colaboradores de outras instituições. E o objetivo central da iniciativa é a produção de material didático voltado ao ensino de latim no contexto específico de Roraima. Então, apesar da existência de excelentes métodos e recursos já consolidados na área, como desenvolvidos pelos professores João Batista Toledo, Prado, Giovana Longo, da Unesp, o José Amarante de Santos Sobrinho, da UFBA, a Isabela Tardim Cardoso, Paulo Sérgio de Vasconcelos, da Unicamp, a Lene Leila Martins e o Rodrigo Tadeu Gonçalves, né, muitos desses materiais eles não dialogam diretamente com as particularidades da nossa realidade, né, localização geográfica, numa tríplice fronteira, e a inserção na região amazônica e as limitações da carga horária do curso de latim da Universidade Federal. Então, esse projeto propõe a elaboração de 2 volumes. Um teórico, que é de responsabilidade dos professores, e um prático, né, composto por textos e atividades de estudo dirigido, no qual estarão incorporados os três trabalhos desenvolvidos que eu já citei aqui. Então, essa comunicação apresenta como objetivo um recorte da pesquisa em andamento no âmbito do PIBIC, né, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, da UFRR, vinculado ao curso de Letras, que se intitula Estudos da Gramática Latina, Sequência Didática para o Ensino da Língua Latina a partir das fábulas mitológicas de Gino, o ciclo de Troia, e tem como objetivo principal a elaboração de uma sequência didática voltada para o ensino de latim para estudantes do nível introdutório, né, do primeiro semestre, com base na leitura e interpretação de fontes primárias, né, e o trabalho ele se fundamenta nas abordagens teóricas do professor Alceu Dias Lima, que orientam a estruturação didática da proposta. E o corpo selecionado foram as fábulas do ciclo da Guerra de Troia, a 96, Aquiles, 98, Ifigênia, 106, O Resgate de Heitor, 107, O Julgamento das Armas e 108, O Cavalo de Troia. Aí a sequência didática ela será incorporada à sala virtual da disciplina no Moodle, né, como uma unidade do curso de latim, né, oferecido em 2025.1. No recorte apresentado nessa comunicação, vai se destacar o uso dessa plataforma digital, né, como o Moodle e ferramentas do Google no ensino e aprendizagem da língua, bem como os aspectos práticos do material didático desenvolvido.
Cabe mencionar que, em virtude de questões pessoais relacionadas à saúde da professora, doutora Vivian Gregores Carneiro Leão Simões, né, essas disciplinas de latim da Universidade Federal, elas estão sendo ofertadas no formato remoto. Né? Aí, tal situação, ela demandou que fosse feito esse esforço para adaptar integralmente os conteúdos e materiais didáticos ao ambiente virtual, buscando assegurar a qualidade de ensino. Nesse contexto, o uso das tecnologias digitais tornou-se essencial, não apenas para a continuidade das aulas, mas também como um recurso estratégico para potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa comunicação ela tem como objetivo demonstrar as diversas potencialidades do material didático desenvolvido e também as ferramentas virtuais que são utilizadas no ensino da língua latina. Então, o contexto virtual da Universidade Federal, no momento, é mediado pela utilização da plataforma do Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA, que é desenvolvido pelo Núcleo de Educação à Distância, que é o NEAD da Universidade Federal, né? Só que ele foi criado em 1990 por Martin Dougiamas, na Austrália, e conta com atualmente mais de 444 milhões de usuários, né, de acordo com o site oficial deles. E seu nome é um acrônimo para, em português, Ambiente Modular de Aprendizagem Dinâmica Orientada a Objetos. Esse aqui é o ambiente do Moodle, né? Começa aqui bem com imagens temáticas, o nome da disciplina. Né? Todo ano, quando inicia um curso, a professora manda um tutorial dos alunos de como fazer o cadastro, como acessar a sala, com a chave para conseguir entrar. Aí se organiza dessa forma, né? Tem os avisos, o plano de ensino, a biblioteca latina, que é um acervo que vai direto para o drive da professora, com dicionários, livros relacionados aos estudos clássicos, que muitas vezes faltam na nossa universidade, na biblioteca. E aqui também tem um fórum, né, que os alunos podem interagir, falar sobre a disciplina. Aqui, no caso, são histórias e expectativas da disciplina, então eles interagem, a professora sempre responde todos. Né. Aí, continuando aqui o conteúdo introdutório, a professora sempre deixa que tem o início e o término desse período, e ela sempre deixa o link das aulas síncronas. As aulas são síncronas, online, pelo Meet, e ela deixa todas elas disponibilizadas, gravadas aqui. E você pode assistir ou da sua casa, ou também pode assistir num espaço específico da universidade, que é o Nuceli, que tem uma sala que tem os recursos multimídias. Então, aqui tem a introdução de boas-vindas ao curso, tem recomendação de vídeos, aqui uma aula magna, os fóruns de discussões, tem os textos obrigatórios e também leituras complementares. Então, o aluno vai fazendo as leituras, já vai dando o ok aqui. Finalizei essa, finalizei aquela, né? E aí, depois do conteúdo introdutório, eu também vou mostrar aqui para vocês esse material didático aqui, que é introdutório, que é a introdução, né, do curso. Então, nesse modelo aqui, nesses moldes, cada material didático dos assuntos da gramática e também de cultura, né? Pinturas, pontos turísticos, históricos. Deixa eu voltar aqui. Aí, em relação ao conteúdo da gramática, ele é dividido em unidades. Aí, no caso aqui, a primeira unidade, que é o nominativo e o acusativo, que trabalha aqui a fábula do lobo e o cordeiro. Então, tem imagem ilustrativa, tem explicações aqui sobre essa unidade, mais recomendações de vídeos, né, o material didático também, o estudo morfológico do texto, então aqui é a parte teórica, e aqui já é a parte prática dos alunos. E a cada unidade, os alunos fazem um questionário, então a avaliação é sempre contínua, né, e vai atingindo complexidade de acordo com cada assunto que vai sendo feito. Então, na atividade avaliativa, os alunos têm um tempo de horas, que a gente sempre deixa um pouco mais de tempo, porque a internet aqui nesse estado é um pouco instável, né? Aí tem a data e também tem o tempo de duração da atividade. Quando abre, tem uma tentativa para fazer ela.
né? Aí aqui é a segunda unidade, que é do genitivo, com outra fábula, que é da Raposa e das Uvas. Mais recomendações, então sempre nesse padrão, material didático, o estudo dirigido. Vamos dar abertura aqui nesse estudo dirigido aqui. Então, nesse molde aqui, apresentação sobre a fábula, tem a fábula, o vocabulário temático, que ele não é o do dicionário, é um pouco mais simplificado. Então, passando mais à frente, aqui tem a unidade 3, que é tempos do infecto em caso dativo. E aqui tem Cavalo de Troia, que é uma das fábulas que eu trabalhei nesse projeto do PIBIC. E aqui eu tenho o estudo dirigido. Aqui, ó. Nesses moldes aqui, a fábula mitológica, tem um resumo da unidade, uma imagem ilustrativa sobre a fábula, o texto normalizado. Aí o aluno pode colocar suas anotações aqui para traduzir. Isso vai ser sendo feito durante as aulas. Aqui o vocabulário temático, que é simplificado, não é o mesmo do dicionário. E aqui botar as anotações durante as aulas também, que isso é feito durante as aulas, a professora vai fazendo a tradução em tempo real, junto com os alunos. E aqui são atividades práticas para declinação. Aqui, vocabulário temático, dos substantivos, aqui dos adjetivos. Então, vai preenchendo, vai treinando de todas as palavras da fábula, trabalhando no texto. Aí, no final, aqui, a criação de uma oração em latim e colocar a respectiva tradução. E aqui é a sequência didática, né? A introdução do mito, a análise da literária, a recepção do mito na cultura, em quadros, esculturas, pinturas. E aqui as charges também, e a proposta de produção, né? Produção criativa, que é elaborar uma breve narrativa sobre o Cavalo de Troia, sob a perspectiva do personagem secundário. Agora, passando para o próximo... Ai, meu Deus, só um segundo. Que é o caso abativo, que já entra no texto da Ifigênia, que tem aqui também o estudo dirigido. Só um segundinho. Que também é no mesmo molde do Cavalo de Troia, que é o que está sendo trabalhado agora. Também tem um breve resumo sobre o mito. O texto aqui ainda vai ser normalizado, o vocabulário temático. Então, assim, as atividades elas vão sendo construídas também no andamento do curso. Iniciou recentemente, e avaliações também contínuas. E só para finalizar, esse aqui, como está em andamento agora, eu vou mostrar um finalizado, que essa mesma modalidade também é utilizada como um projeto de extensão, né, para a comunidade, nos mesmos moldes. Aí esse aqui é um exemplo que foi realizado em 2022 para todo o Brasil, né, de forma online. Né? Várias pessoas do Brasil participaram, assim, de várias universidades. Né? E aqui já é mais completo, já está tudo finalizado. Inclusive, os questionários. Aí só para... Aqui tem a tentativa, aí você começa a responder. E aí tem o enunciado. Aí tem questões tanto objetivas quanto dissertativas. E para finalizar, essas são minhas referências. É isso, obrigada. Muito bom, Giovana. Legal, palestra também dá um panorama interessante da disciplina, né? Geral, a gente consegue ter uma compreensão do todo, pelo menos seguindo a ordem. Vou começar aqui, dar início. Eu sou... Boa tarde, né? A todas e a todos. Eu sou o Gustavo Falqueiro, sou doutorando pela Faculdade de Educação da USP, sob orientação do professor Marcos Pagotto, e hoje eu vou falar sobre um matemático árabe chamado Ibn al-Haytham, e o título da minha fala é O Olho, a Figura e a Visão, analogia entre o cone visual e a câmera escura a partir do livro sobre a visão de Ibn al-Haytham. Eu estruturei minha fala nesses 5 tópicos que eu vou falar brevemente também, porque não tem tempo para desenvolver tudo, né? Primeiro eu vou começar numa contextualização do que é e como funciona uma câmera escura. Depois eu trouxe essa ideia de pressuposto, né, no sentido de como contemporaneamente existem alguns textos que
buscam relacionar a câmara escura e o Ibn al-Haytham. Depois eu já vou entrar um pouco na obra do matemático mesmo, né, do Alhazen, para tentar demonstrar a teoria de visão que ele desenvolve, a partir de uma síntese de teorias gregas, né, que eles chegam, para falar do cone visual, esse é o objetivo, e por fim eu pretendo mostrar que a câmara escura, ela é mais um experimento de prova do que uma analogia com a visão interna no olho ou com a câmera fotográfica, que é o que o pressuposto tenta mostrar, né? Uma tentativa de problematizar um pouco a forma como nós olhamos para esse autor, né? Então, a câmera escura, ela é um objeto fechado com apenas uma entrada de luz, e aí os raios retilíneos, né, luminosos, refletidos dos objetos, quando entram pela câmara escura, formam uma imagem invertida na parede oposta, uma imagem que possui uma realidade física, né, tem energia e é possível registrar. Por isso que se faz uma analogia com o olho humano, né, que também funciona como esse instrumento, vamos dizer assim, das imagens que entram e formam, né, da luz que entra e forma uma imagem no interior do olho, e também com a câmera fotográfica, né? A câmera escura, ela tem essas analogias. Esse é o trecho do texto que eu trouxe, contemporâneo, ele é de uma professora da Damasceno, que ela escreve um artigo chamado Desvendando a Caixa Preta, onde ela vai falar sobre o trabalho de dois artistas que construíram suas obras a partir da câmera escura e da fotografia pinhole, e ela tenta fazer, no começo, um breve histórico disso, né, da câmara escura. E aí ela fala, eu vou ler rapidinho, que é: o filósofo grego Aristóteles descreveu que ao furar um pequeno orifício na parede de um quarto escuro, a paisagem exterior era projetada de maneira invertida na parede oposta do recinto. Entretanto, só no século X que o árabe Ibn al-Haytham, chamado no ocidente como Alhazen, desenvolveu um dos mais importantes tratados sobre ótica. Embasado pelo efeito da câmara escura, foi possível explicar particularidades do funcionamento da visão. Sempre, né, esse texto é um exemplo de vários textos que acontecem contemporaneamente que buscam, de um certo sentido, construir uma história da fotografia e da fotografia pinhole, né, que é com furo de agulha, relacionando a câmera escura a uma tradição que vem de Aristóteles e que vem de Alhazen. Essa tradição, ela é parcialmente correta, ao meu ver, né? Alhazen propôs uma câmera escura, Aristóteles tem um texto que não é bem dele, é atribuído a ele, né, que é o Problema 15, que fala sobre a câmera escura, só que o embasamento da câmera escura não é para explicar, de certa forma, o funcionamento da visão, mas mais para explicar o comportamento da luz, vamos dizer assim, né? E é isso que eu vou tentar falar hoje para vocês. Então, o Alhazen, só para contextualizar, o Ibn al-Haytham, vamos dizer, né? Ele nasceu em Basra, onde que é o Egito hoje. Depois dali ele foi para o Bagdá, teve contato com muitas obras e autores, e de lá foi para o Cairo, onde ele faleceu no ano de 1040. Ele escreveu muito sobre matemática, né, baseada principalmente nos trabalhos de Euclides, sobre astronomia, baseada no trabalho de Ptolomeu, e ele é um físico que ficou um pouco mais, vamos dizer, a recepção que ele teve, tanto no Oriente, mas principalmente no Ocidente, veio a partir do seu trabalho sobre óptica, né? E aí eu trouxe dois títulos para o mesmo trabalho, um em árabe, que é o Kitab al-Manazir, e o latino, que é o De Aspectibus, né? Mas por que isso? Porque o Kitab al-Manazir, escrito pelo Ibn al-Haytham, ele foi traduzido para o latim no século XIV, a gente não sabe muito bem por quem, e ao traduzir o texto, os 3 primeiros capítulos se perderam, né? E nesses 3 primeiros capítulos é onde que o Alhazen propõe uma certa metodologia dos estudos da óptica e da visão.
E quando esse texto vem do árabe para o latim, e o texto também, o nome também do autor é latinizado, e aí ele se torna o Alhazen, ou Al-Lazen. Por isso que eu também estou identificando dois nomes diferentes, para identificar as matrizes de textos, né, de onde que eles vêm. Alhazen, ele busca fazer uma síntese das teorias ópticas que vêm, né, dos gregos, principalmente, porque ele encontra que, por mais que essas teorias possam estar corretas, elas têm algumas imperfeições. E essas imperfeições vêm pela própria ferramenta que se usa para estudar a visão. E aí eu vou citar ele, né, que é o texto aqui embaixo, ele fala, as premissas vêm dos sentidos, as premissas dos estudos da visão, né? Elas vêm dos sentidos. E os sentidos são as nossas ferramentas que não estão imunes aos erros. Portanto, as opiniões são várias. E aí, problematizando, né, que a ferramenta para o estudo da visão são os sentidos e que os sentidos podem nos induzir aos erros, isso justifica a pluralidade de visões em relação à óptica. Sendo assim, é necessário criar um método, estabelecer um procedimento, né, de estudo que tente contornar esses erros. E nesse sentido é que o Alhazen vai trazer o experimento no seu método, né? Então o método começa por um processo de indução, de observação e de inspeção de casos particulares que vão se repetindo na natureza, e a partir disso, no processo de indução, ele chega a uma universalidade, vamos dizer assim, né? Desses casos. Com essa universalidade, ele propõe a construção de instrumentos para ver se essa universalidade dada pela indução é válida ou não, né? E esses experimentos, eles vêm muito pela astronomia observacional. Isso é interessante também. Com o método, ele vai olhar as tradições ópticas do passado e propor uma síntese entre os filósofos da natureza, principalmente baseada na corrente, na tradição aristotélica, e com os matemáticos, principalmente em Ptolomeu e Euclides. De Aristóteles, ele traz o conceito, né, do meio diáfano. Então, você tem o objeto visível, né, o visível que seria a árvore, você tem o olho, né, que observa esse visível, e como que esse visível chega aos olhos, né? Essa é uma pergunta que ele põe. E ele traz de Aristóteles essa ideia do meio diáfano, que o meio entre, que deve existir um meio entre o objeto visível e o olho, e que esse meio tem que ser transparente, né? Aristóteles vai dizer que quando o transparente é em atualidade, que acontece por causa da luz, a cor do objeto visível, que encobre esse objeto, essa cor tem a capacidade de mover o transparente e assim atingir os olhos. Então, de certa forma, né, existe uma forma que vem do objeto visível para o olho a partir desse meio transparente. De Euclides, o Alhazen vai trazer a ideia do cone visual. Para Euclides, você tem uma teoria da visão diferente, né, que saem raios visuais dos olhos em linha reta, com existência física, e é que esses raios formam a figura de um cone. Por onde esse cone toca, o visível acontece. Por onde ele não toca, o visível não acontece. E aí, Alhazen tenta trazer essas duas teorias do cone visual de Euclides, juntando numa espécie de síntese, e aí criando algo novo, com a teoria do meio transparente do Aristóteles, e da forma também, né? Nesse sentido, Alhazen vai inverter a direção do cone visual, então não é uma luz que sai dos olhos e atinge os objetos, mas é dos objetos para o olho, então é uma visão intramissionista, e ela é uma teoria pontiforme, ou seja, esse cone que se forma entre o olho e o objeto visível, existem milhares de pontos que estabelecem uma correspondência entre ponto da forma do objeto com o ponto da forma desse objeto no interior do olho. E é isso que eu vou citar aqui, né? Comentando Ibn al-Haytham,
E o cone conterá todos os vínculos radiais entre o olho e o objeto visível, por meio dos quais o olho percebe a forma desse objeto visível. E essa forma estará disposta dentro desse cone, tal como ela realmente existe sobre a superfície do objeto visível, assim como sobre a área da superfície do glacialis. O que ele está propondo aqui, né? Que a mesma configuração da forma do objeto visível que existe fora, no exterior, né, numa certa distância do olho para esse objeto, essa mesma forma vai existir no interior do olho, na mesma configuração. Não vai ser uma imagem invertida, né, como a gente viu lá em cima. E essa imagem, ela também não vai ser formada na retina, no fundo do olho. Ela vai ser formada na superfície do glacial, que é do cristalino. E esse cristalino faz uma intersecção no cone visual. E aí, para construir isso, ele vai fazer todo um estudo de anatomia do olho, baseado nas obras de Galeno, principalmente. E aqui eu tentei fazer uma representação bem singela aqui, da forma da árvore, que vem a partir do cone visual e se forma na superfície do cristalino. Então, há uma correspondência, né, de direção, uma desproporção, mas há uma relação proporcional de tamanho e uma conjugação entre pontos do objeto com pontos da imagem, né? Nesse sentido, há uma diferença gritante, assim, gritante, mas há uma diferença radical, vamos dizer, entre a câmera escura e esse cone visual que forma a imagem, né? O professor Sabra, que é um dos tradutores do texto árabe para o inglês, ele fala que a forma que Ibn al-Hattan constrói dentro do olho é diferentemente da imagem projetada por uma câmera pinhole ou câmera com lente. Ela é aparente apenas para a faculdade perceptiva e não pode ser vista de outra forma. Que sentido que ele está nos propondo, né, a interpretação dessa teoria-visão de Alhazen? É que essa forma que vem pelo meio transparente diáfano e através do cone, a partir desses múltiplos pontos que caminham em linha reta e formam essa imagem no interior do olho, essa imagem no interior do olho não possui realidade física. Ela só é perceptível no glacial a partir de uma faculdade sensitiva que sai para o cristalino e pega essa imagem e a torna visível. Ela não tem uma realidade física, diferentemente da imagem no interior da câmara escura, que é formada por fótons, vamos dizer assim, por esses raios de luz que entram, formam a imagem e que é possível de registrá-la ou pela fotografia ou pela retina também. Então, quando se estabelece essa relação entre câmara escura e olho humano, em Alhazen ela não existe, ao meu ver, né? Ela é muito complicada e ela é problemática, por isso que eu estou tentando trazer esse assunto. Só para finalizar a minha fala, Alhazen vai dizer, né, que a câmara escura, né, ou esse objeto que ele constrói como experimento também, ele vai servir para quê? Ele vai servir como prova de que as luzes e as cores não se misturam no ar ou em corpos transparentes. Então, a câmera escura que Alhazen propõe não é para trabalhar com o olho humano, mas é para provar que esses raios de luz que estão nos cones, pelos esses milhares de pontos dos objetos visíveis que vêm para o olho, quando esses raios de luz se cruzam, eles não se embaralham, eles não se misturam, eles possuem uma independência ontológica, vamos dizer assim, né? Eles são independentes. E a cor, que é essa forma do objeto que vem para o olho, também não se mistura nesses raios de luz. Diferentemente do que a professora propõe, que, embasado pelo efeito da câmara escura, foi possível explicar as particularidades do funcionamento da visão. Eu encerro minha fala por aqui, passei um pouquinho, mas foi uma tentativa, pelo menos, de problematizar essa relação do Alhazen com câmara escura. Essa é a bibliografia que eu usei e muito obrigado.